É na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, que vamos assistir à celebração do segundo domingo do Advento. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Vem, Senhor, ó vem, Senhor, vem, ó Jesus, vem, vem reinar no meu coração, vem, ó Jesus, vem. Ao ver as mãos gosto de estar, vem, ó Jesus, vem. Aos meus irmãos eu vou ajudar, vem, ó Jesus, vem. Eu sinto bater do meu coração, vem, ó Jesus, vem. E nasce em mim uma oração, vem, ó Jesus, vem. Vem, Senhor, ó vem, Senhor, vem, ó Jesus, vem. Vem reinar no meu coração, vem, ó Jesus.
Irmãos e irmãs, bem-vindos à celebração dessa Eucaristia. Nós estamos no tempo do Advento, que é a nossa preparação para o Natal do Senhor. Vamos então nos motivar no sentido de fazermos essa preparação nesses dias, espiritualmente falando, né, para que a gente possa ter uma boa celebração do tempo do Natal. Hoje nós vamos rezar essa missa na intenção das almas de Roger Borges, Lino Borges, Delvina Borges e Mariano Borges, a pedido de Claudete. Muito bem, vamos agora iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Deus nos chama à conversão, Deus nos chama a receber o seu Filho, que nasce nesse mundo para nos salvar. Nós devemos ir ao encontro dele. Vamos nesse momento reconhecer que nós somos pecadores e vamos junto confessar. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, Deus onipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Leitura do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa. Porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor. Abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplana-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Subo ao alto de um monte, arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Israel. Levanta, sem temor, a tua voz e diz às cidades de Judá: eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder. O seu braço dominará, com ele vem o seu prêmio, precede-o a sua recompensa. Como um pastor aposentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos. Tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão: mostrai-nos vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação.
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. Fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Leitura da segunda epístola de São Pedro. Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, como pensam alguns, mas usa de paciência para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos possam arrepender-se. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão com fragor, os elementos dissolver-se-ão nas chamas, e a terra será consumida com todas as obras que nela existem. Uma vez que todas as coisas serão assim dissolvidas, como deve ser santa a vossa vida e grande a vossa piedade, e esperando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus se dissolverão em chamas e os elementos fundirão no ardor do fogo. Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo isto, empenhai-vos, sem pecado, nem motivo algum de censura, para que o Senhor vos encontre na paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a criatura verá a salvação de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente da região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pelos de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E na sua pregação dizia: Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos com água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Palavra da salvação.
Bem, irmãos, hoje o Evangelho de Marcos nos apresenta a figura de João Batista. Bem, o evangelista Marcos, ele não aparece como escritor desse evangelho. Na verdade, esse evangelho não tem um autor específico. Porém, nós sabemos que Marcos, que teria sido Marcos que escreveu esse evangelho, o primeiro dos evangelhos a ser escrito, o mais antigo, porque no século II, o bispo Pápias afirmou que o autor desse evangelho é Marcos, João Marcos, que foi muito chegado a São Pedro. E foi o próprio São Pedro quem disse ao bispo Pápias que foi Marcos quem escreveu esse evangelho. Então nós sabemos disso pela tradição. E a maneira como esse evangelho de Marcos é escrito, ele escreve basicamente para o público romano. Esse é o público, não é um público judeu, é um público mais romano. E os romanos adoravam a ação, né? Eles gostam de histórias assim mais dinâmicas. A gente percebe que o Evangelho de Marcos é o mais dinâmico de todos. Praticamente em cada capítulo ele narra mais milagres do que todos os outros evangelistas. A gente nem sabe quantos milagres Jesus fez, porque o próprio João Evangelista disse que se fosse contar todos os livros do mundo não caberiam todos os milagres, não é? Então Marcos, ele vai muito para a ação. E a palavra que ele usa muito no Evangelho dele, eutus, do grego, e imediatamente, né, e rapidamente, ele nunca para, é uma ação atrás de outra ação, porque ele está falando com o público romano. Então, Marcos seria quase um produtor de Hollywood, luz, câmera, ação. Ele parte para contar os fatos, tanto que ele não conta como Lucas, ele não conta o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, quem conta isso é Lucas. Né? Marcos ele já vai direto para o ministério de Cristo, dizer como é que Cristo fazia, como é que Cristo agia. E é claro que Marcos nos apresenta logo de cara a figura de João Batista, que é uma figura que a gente precisa perceber aqui claramente, não é? Nós não sabemos como era João Batista, não sabemos como é que era a aparência, as características dele, mas existe uma pintura, né, na Galeria de Veneza, uma galeria italiana, de Tiziano Vecellai, e ele pinta João Batista apontando para um cordeiro, né? Ali a gente tem uma imagem mais antiga de João Batista, não é? E a gente sabe lá em Lucas 1 que essa figura aqui, João Batista, ele foi uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então Lucas já começa fazendo essa afirmação. Desde o ventre materno, ele foi uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é? Inclusive ele fez o voto de Nazireu, que é um voto antigo lá do Antigo Testamento, ele não bebia álcool, ele não cortou o cabelo, enfim. E ele tinha uma dieta alimentar um tanto quanto incomum, porque ele morava no deserto e ele comia das coisas lá do deserto, ele se alimentava de gafanhoto e mel. E quer dizer, um inseto, né? Existem insetos comestíveis no mundo. Inclusive o mundo vai passar a comer inseto. Uma grande parte da Ásia come inseto, é que a gente não come, né? Nós não comemos inseto, mas logo os potinhos vai ser assim, pote vai ser em pó. Para a gente não enxergar os bichinhos, vai ser tudo em pó, né? Porque os insetos têm muito mais proteína, a carne de vaca é inviável para o planeta Terra. Desertifica, você tem que desertificar, desmatar para poder criar gado. A carne vermelha ela é inviável para o planeta Terra. O que é viável para o planeta, para o mundo que vai caminhar para 9 bilhões de pessoas até 2040, é comer inseto, que tem 3 vezes mais proteína, é muito mais fácil de procriar, de criar. Existem mais ou menos 1.500 espécies de insetos comestíveis no mundo. Comestíveis, então aqui é um tipo de gafanhoto comestível. Eu não estou dizendo que você sair pegando gafanhoto para comer por aí, não estou dizendo isso. Existem os comestíveis e os não comestíveis, ok? Então vocês imaginam o João Batista entrando no McDonald's e diz, por favor, Senhor, me dá um sanduíche aí com bastante gafanhoto e muito mel. Imagina ele fazendo esse pedido no McDonald's, que maravilha, né? Aí do outro lado do balcão o rapaz fala, tá bom, senhor, mas você não quer umas moscazinhas no meio do sanduíche para ajudar a temperar um pouquinho? Que tal? Imagina só, né? Esse seria João Batista hoje em dia, frequentando o McDonald's. Eu estou brincando. Mas voltando à nossa história aqui, é claro que ele era uma figura do deserto. Então ele é uma figura profética que aparece no deserto, não é? Tanto que ele não mora na cidade, a cidade era o lugar mais corrupto. Ele é um homem lá do deserto, né? Afastado até da cidade.
João Batista, ele entendia o seu papel claramente. E é importante a gente perceber que a maneira como ele compreende quem ele é e por que ele está nesse mundo, e ele compreende bem o seu papel, é que a gente precisa talvez tirar algumas lições a partir da figura de João Batista. Então, primeira lição que a gente tira aqui da vida de João Batista é que nós somos chamados a ajudar as pessoas a encontrar Cristo e a seguir Cristo. João Batista fez isso. Ele ajudou as pessoas a encontrar Cristo, que é perfeito isso, perfeito para um profeta. Ele é a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas estradas. Isaías 44, capítulo 40, versículo 4. Todo vale será elevado, toda montanha e colina serão rebaixadas. O terreno se tornará nivelado. Percebe? Eu diria que o João Batista é um construtor de rodovias, digamos assim, né? Ele é aquele que nivela as montanhas e os vales. Lá no Brasil, entre São Paulo e o litoral, São Paulo e Santos, tem uma belíssima rodovia. Ela é toda nivelada, mas ela passa por vales e montanhas, por dentro de montanhas, e vai cruzando e descendo para o litoral. Não é? Então é mais ou menos isso. Então o João Batista é um construtor de rodovias. Ele consegue nivelar essas montanhas e vales. Mas, pensando no sentido espiritual, na imagem espiritual disso, nós imaginamos aqui as montanhas da descrença, né? Os vales do desespero, os caminhos tortuosos do pecado. João Batista endireita tudo isso. Então, é aquele que vem para endireitar esses vales, montanhas, esses caminhos tortuosos dos mortais, para ajudá-los a chegar a Cristo. É exatamente isso que ele faz. Ou seja, ele aponta o caminho para o Messias, o Filho de Deus. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus, apontou ele, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, alguém que indica o caminho. Mas se nós pensarmos bem, alguém na nossa vida também nos indicou o caminho. Às vezes o nosso pai nos indicou, às vezes um professor da nossa escola nos indicou, às vezes um catequista nos ajudou a achar o caminho para Cristo. Alguém fez isso na nossa vida. Alguém nos ajudou a chegar a Cristo também. O que é importante a gente perceber é que tanto quanto João Batista direciona para Jesus, pessoas em nossas vidas nos ajudaram a encontrar Cristo, ou seja, então a gente precisa também aprofundar esse papel de ajudar as pessoas a encontrar Cristo ou de apontar Cristo para as pessoas. Não é? Esse é o papel que a gente tem que cumprir. Então essa lição primeira é importante, mas o segundo ponto é o seguinte: nós encontramos perdão quando nós damos uma volta em direção a Deus. Percebe que no versículo 4, João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Ou seja, a mensagem de João no deserto era simples, era arrepender-se e ser batizado. Arrepender-se é mudar a direção para o rumo de Deus, mudar a direção para Deus, caminhar para o rumo de Deus. Ou seja, arrepender-se é uma mudança que começa na mente e que depois muda o comportamento da pessoa. Toda mudança para ocorrer fora, ela precisa ocorrer primeiro dentro, ou seja, da mente da pessoa. Então isso é o caminho da conversão. Há muitas pessoas no nosso tempo hoje que não gostam de ouvir essa palavra arrepender-se, não é? Então as pessoas dizem assim, não, eu estou bem do jeito que eu estou, minha vida está boa, não tem que mudar nada, absolutamente nada. Há igrejas aí, protestantes por aí, que não falam nem mais do pecado, na verdade, né? Parece que são centros de aperfeiçoamento humano, né? É para pregar e fazer tratamento emocional das pessoas, né? Para descarregar as ansiedades. E não se fala mais do pecado, do problema espiritual que todos nós carregamos em nossas vidas. Porque nós somos pecadores. João dizia isso claramente para as pessoas lá no deserto. Ele não fazia meias palavras. Ele dizia isso claramente. Que é o que no nosso mundo não está se dizendo claramente para as pessoas. A gente precisa reconhecer que nós somos pecadores, né? Ou seja, que nós precisamos de conversão. Mas para isso eu preciso reconhecer que eu sou pecador e voltar para Deus. O arrependimento é uma coisa que está em toda a Bíblia.
Toda a Bíblia fala de arrependimento. Se eu quiser voltar a Noé, lá no tempo do dilúvio, lá em Noé, o que Noé? Noé foi um pregador da justiça. Então Noé disse para o tempo dele, se vocês não se converterem, vocês vão se afogar. Aí o povo riu na cara dele. Aí veio o dilúvio e afogou todo mundo. Só ele se salvou. Porque riram na cara dele e ninguém acreditou nele. Mas se nós formos a Jonas, Jonas foi a grande Nínive, aquela cidade do pecado, não é? Cidade maligna, indigna. E ele pregou, arrependam-se e Deus não destruirá a cidade de vocês. Nesse caso, a cidade ouviu. E a cidade foi poupada de ser destruída. Então, isso é arrependimento. Então, o requisito para o arrependimento, desde o tempo de Jonas e desde o tempo de Noé, o requisito para se arrepender não foi revogado por Deus. Deus não revogou na história, na nossa história, os requisitos básicos para a gente se arrepender. Isso continua valendo, porque a Bíblia não vai passar. Nenhuma letra, nenhuma palavra vão cair. O céu e terra podem cair pelo chão. Mas a palavra de Deus, nem uma vírgula vai cair pelo chão. O apóstolo Pedro diz assim, em Atos 3,19: arrependei-vos, então, e voltai-vos para Deus, para que vossos pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor em vossas vidas. Isso aqui envolve uma reviravolta espiritual, ok? Que era o que João também dizia lá no deserto. Portanto, é mais sobre Jesus e menos sobre mim. Esse é um terceiro ponto importante aqui. Que João disse assim claramente: depois de mim, vem alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Ora, João, ele diz assim que não é digno de desamarrar as sandálias dele. E desamarrar as sandálias era um trabalho de um servozinho mais humilde que fazia isso para o mestre. Né? Desamarrar as sandálias do mestre, lavar os pés do mestre, porque eles caminhavam naquela poeira de sandália. Né? Ou seja, se João Batista está dizendo isso, quem nós somos então? Porque se João Batista tivesse afirmado que ele era o Messias, todo mundo ia acreditar nele. Porque ele era fascinante, ele era um pregador fascinante do deserto. Ok? Então, no entanto, João Batista nunca quis a glória para si. Ele diz assim, vocês precisam buscar a ele, que é o Cristo, não é a mim. Mas se ele tivesse, em algum momento, sonhado com a glória e o poder nesse mundo, ele poderia ter dito que era o Salvador do mundo, o Messias, e todo mundo ia acreditar facilmente nele, porque ele era realmente. Um dos homens poderosos que apareceu nesse mundo foi João Batista. Então, ele também tinha discípulos, ele tinha tanta presença de espírito que ele tinha seguidores e muitos seguidores. João 3,28, eu não sou o Cristo, disse ele para os discípulos dele. É necessário que eu diminua e ele cresça. Ele disse isso claramente, ou seja, não busquem a mim, eu não vou salvar a vida de vocês. Busquem o Cristo vai salvar a vida de vocês, ele vai salvar o mundo, não é? E, no entanto, a gente está numa sociedade onde as pessoas querem aparecer, as pessoas não querem ser como João Batista. João Batista diz claramente, eu quero diminuir, quero que o Cristo cresça na minha vida. Mas as pessoas não querem isso. A nossa sociedade, as pessoas querem aparecer, né, sobrepujar, enfim. Ninguém quer ser o número 2. Aqui João Batista não tem problema em ser o número 2. Ele diz assim, Cristo é o número 1 e eu sou o número 2, não tem problema, né? Mas quem é que quer ser o número 2? A nossa sociedade que busca aparecer quer ser sempre o número 1. No Campeonato do Brasil, se o São Paulo venceu o Flamengo, São Paulo venceu, é o número 1, Flamengo é o número 2. O Flamengo não vai na televisão festejar. Gente, parabéns, nós somos o número 2, nós estamos no vice-campeonato. Ninguém faz isso, porque eles não querem ser o número 2. Porque eles querem ser o número 1, o número 2 é nada para eles. João Batista não tinha problema nenhum em ser o número 2, porque ele sabia muito bem quem era o número 1. O número 1 é o Cristo, né? O número 1 é o Cristo e mais ninguém. No entanto, nós estamos assim, no meio de uma geração, essa geração da década de 50, 60 para cá, essa geração chamada X, geração Y e geração Z. A geração Y é a chamada geração do selfie. Selfie é uma palavra cunhada pelos britânicos, né? O selfie quer dizer a geração do eu, né? do ego inchado, do ego inflado, né? Provavelmente, é considerado uma geração narcisista e mimada.
A geração do selfie é aquela que olha para si mesmo, tira uma bela foto de si, posta lá no YouTube para dizer que eu sou o máximo. Posta lá no Facebook e, ó, gente, olha eu aqui, lindo, maravilhoso. Isso tudo não é. Não é nada disso, mas a geração do selfie é assim, a geração que quer aparecer. O narcisismo, que é uma característica dessas últimas gerações, da internet, do selfie, narcisismo tem a ver com Narciso. Narciso era um deus da mitologia grega. Narciso era muito bonito. Um belo dia, Narciso se enxergou nas águas, ele viu a si próprio nas águas e se apaixonou por si próprio. Ele amava só a si, e não amava mais ninguém, só a si mesmo. Isso é chamado narcisismo. Então, quando a gente diz que a geração Y, essa geração do self, é uma geração mimada e narcisista, a gente está dizendo exatamente isso, ok? É uma geração que jamais vai se contentar em ser o número 2 ou o número 3, ok? E nunca vai dar o número 1 para Cristo, nunca vai dar o lugar que Cristo tem que ter na vida deles, porque é como se eles quisessem ser o primeiro, né, em tudo nesse mundo. Ora, eu diria assim, é uma geração que não quer tocar o segundo violino. Existe na banda o primeiro violino, das orquestras, né, sinfônicas, que é o mais importante. O segundo violino ninguém nota. Ninguém quer tocar o segundo violino, e embora é extremamente importante, mas ninguém quer, porque o primeiro violino é o que aparece, não é? Então a questão é a seguinte para nós, tudo que João Batista é e significa, tudo o que ele está dizendo aqui, como é que nós podemos tornar Cristo maior na nossa vida? Okay? Como nós podemos tornar Cristo mais preponderante, Cristo mais importante na nossa vida? De modo que ele apareça mais e a gente apareça menos, como diria João Batista. Eu preciso diminuir e ele precisa crescer. Mas como que a gente vai fazer isso, não é? Eu preciso me tornar menor, né? Menos relevante, deixar Cristo ser mais relevante, mais importante. Portanto, é tudo sobre Cristo e muito menos sobre mim. É mais importante ele e menos importante eu. Então isso faz parte da lógica da espiritualidade de João Batista, que não é uma lógica de espiritualidade que faz parte do nosso mundo narcisista, dessas gerações narcísicas. Eu sou da geração X, seria considerada aquela geração que aos poucos foi descobrindo a tecnologia. A geração Y, Z, já nasceu dentro da tecnologia. Portanto, é considerada uma geração mais narcisista, né? Digamos assim. Então, a mensagem de João é simples. Ele está dizendo basicamente para a gente arrepender-se e para a gente ser batizado. E aí vem o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Agora, arrepender-se e ser batizado aqui nas palavras de João é algo extremamente importante que toca a fundo a nossa vida, não é? Porque a gente tem que se envolver com Cristo. A nossa vida tem que se envolver, tem que se mergulhar em Cristo, não é? E se a gente cometer erros durante a nossa vida, quando o nosso tempo acabar, talvez lá na eternidade a gente vai se arrepender amargamente, não é? Nesse nosso mundo aqui, existem os problemas dos acidentes aéreos. Eu já vi contar de muitos acidentes. Alguns acidentes são provocados por falha humana, porque o piloto cometeu falha. Imagine que nós também pilotamos a nossa vida, que não permitimos que Cristo pilote a nossa vida e nós resolvemos pilotar a nossa vida. Um dos acidentes mais graves da história da aviação aconteceu em 1977. Vocês conhecem esse acidente aéreo? É estudado até hoje nas academias de aviação. Morreram quase 600 pessoas. Isso foi nas Ilhas Canárias, que eram ilhas pertencentes à Espanha, não é? Mas ali perto da África Ocidental. 2 jumbos 747 tiveram que fazer um pouso de emergência nas Ilhas Canárias, só tinha uma pista de pouso, porque houve um atentado à bomba na chamada na grande ilha das Ilhas Canárias. Eles tiveram que ir para uma ilha chamada Tenerife, que é uma ilha menor, porque esses jumbos não conseguiam chegar nas Ilhas Canárias, porque tinha havido uma explosão de bomba lá. Parecia ser um ataque terrorista, né? Mas esse acidente é muito estranho, porque envolve um pouco de falha humana com coincidências, né, muito estranhas, e acaba tudo explodindo num grande desastre, digamos assim. Os 2 jumbos e outros aviões tiveram que ir para a ilha de Tenerife, ali perto das Canárias, porque não poderiam ir para a grande ilha por enquanto, para eles poderem elucidar o problema da bomba lá. Enquanto isso, o jumbo, que é um jumbo americano, né, pousou
Só tinha uma única pista, tinha vários aviões e tinha uma outra pista lateral para taxiar os aviões. Era só isso que tinha. E um outro jumbo que era de uma empresa holandesa, não é? Então, a empresa holandesa estava atrasada, a Pan Airways, e eles precisavam cumprir o horário, porque senão o piloto poderia ser até processado pela companhia se ele não saísse dentro de certo tempo ali. Então ele comunicou-se com a torre dizendo que ele estava pronto para fazer esse voo, ele queria embarcar o quanto antes porque tinha um horário a cumprir. Aí a torre fez uma comunicação com ele, enquanto que a outra empresa que estava ali taxiando, o outro jumbo americano, né, também se comunicou com a torre, só que houve um problema de comunicação e de falha de comunicação, né? Porque o jumbo americano disse que ainda estava na pista fazendo o taxiamento, né? E acontece que do outro lado não chegou a informação da torre para o outro piloto lá da companhia holandesa. O que aconteceu? Ele só ouviu um ok e o resto da mensagem não chegou. E aí ele começou a avançar com o jumbo. Numa pista, começou a acelerar os jatos lá do jumbo e o outro jumbo estava aqui. O americano não tinha saído da pista. E acontece que naquele momento desceu uma neblina tão grande, ninguém enxergava nada na pista. Aí vocês imaginam a situação. Quando o jumbo americano viu que ele estava se aproximando, o jumbo holandês, estava só a 100 metros de distância. Ele já estava em alta velocidade para pegar voo. Ou seja, ele embicou o avião e foi, tentando passar por cima. Acontece que a parte baixa do jumbo bateu no avião americano e os jatos bateram também no avião americano. Então foi uma explosão imediata, tá? E esse caiu lá na frente, se espatifou completamente e o jumbo americano explodiu também. Porque na hora que bateu, o impacto dos dois explodiu. Ou seja, morreram aí quase 600 pessoas, né? E o comandante do jumbo americano, quando ele viu que a situação ia acontecer, ele desesperou, ele tentou tirar. Ele tentou acelerar o jumbo para tirar ele da pista, mas era tarde demais. Ele escapou, teve muitas queimaduras, teve 60 sobreviventes apenas, e quase 590 pessoas morreram. Tá? 60 sobreviventes. Ele ficou queimado, queimaduras de primeiro grau, segundo grau, e depois ele lamentou, ele chorou, lamentou, coitado, porque ele se sentia um pouco culpado. Ele dizia assim, se eu tivesse mudado antes, mudado de pista, se eu tivesse mudado antes, não teria acontecido. Mas a análise do acidente provou que ele não tinha culpa. Foi uma série de falhas, o erro de comunicação, as falhas de comunicação com a torre, né? O clima, a densidade, a névoa naquele momento. Mas eu fico pensando nisso, né, na frase dele, se eu tivesse mudado antes, se eu tivesse mudado de pista antes. Imagina quando a gente morre e você chega lá em cima e fala para Deus, se eu tivesse mudado antes. Às vezes a nossa vida eterna pode ser ameaçada porque nós não tomamos decisões aqui nesse mundo, não é? Se a gente mudar antes, tudo é mais fácil. Mas se a gente não mudar, tudo fica muito difícil depois. A mensagem de João Batista é sobre isso, é sobre mudança. É a mudança que nós temos que fazer na nossa vida, enquanto nós temos tempo nesse mundo para fazer alguma coisa. Então, mudar é uma coisa que faz parte da dinâmica e do processo de nós seres humanos. A gente tem que mudar continuamente, se aperfeiçoar continuamente, para a gente alcançar o propósito maior, não só de melhorar como ser humano, mas de fazer transparecer na nossa vida Cristo, que realmente nesse Natal é o mais importante para nós, que nasce da Virgem Maria. Pensemos nisso, portanto, não é? Porque Deus dá todo o tempo do mundo para nós, mas se nós cometermos erros, se nós que pilotamos, né, os nossos pequenos jumbos, né? Se nós cometermos erros nas nossas manobras, nós poderemos pagar muito caro por isso. E não precisa ser assim. A gente tem tempo para fazer mudança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou
ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da vida eterna. Vamos agora cantar o momento do nosso ofertório. Vamos se preparar. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti, meu amor, é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito pelo Pai Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e, como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do povo. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte. Por Cristo, nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor de sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto vigilantes, na fé ousamos esperar. Por isso, com os anjos, os arcanjos e os coros celestes, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles vosso Espírito, de modo que se convirtam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. Vos damos graças, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso bispo cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Roger Borges, Lino, Delvina, Mariano Borges. E todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, vamos juntos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós é o Reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos Só um aceno da paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Hostia Corpo de Cristo. Santa, manso Corpo de Cordeiro, amor Corpo de Cristo. primeiro do meu Corpo de Cristo. amor, hostia Corpo de Cristo. Santa,
vou ter a Compre. dita de uma Compre. visita Compre. do meu Senhor. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Hóstia santa, vem à minha alma trazer-me a calma, vem dar-lhe a luz. Hóstia santa, bem firme eu creio que no teu seio está Jesus. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Oremos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação nesse sacramento nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Recomendamos então a todos no tempo do Advento que façam a sua preparação na medida do possível. Então visite a comunidade, se quiser fazer a sua preparação espiritual. Muitos se confessam nesse tempo do Advento, preparação para o Natal, não é? Também colocam os símbolos nas suas casas. É um tempo importante para rezar em família também, rezar o terço em família principalmente, porque é um tempo mariano. Esse tempo do Advento, Maria está grávida e Maria vai dar a luz a Jesus. Então, a nossa devoção à Virgem Maria passa por aí também, a nossa fé. Porque Maria ela expressa uma fé, né, muito grande em Deus, a primeira cristã, a primeira discípula, aquela que acredita em Cristo, segundo o Papa Paulo VI, né, na sua encíclica Marialis Cultus, o culto a Maria. E esse tempo do Advento é bastante importante e significativo para a nossa espiritualidade mariana em especial. Vamos agora ficar de pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Guiado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão com Jesus eu vou, onde Ele vai.
Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Onde Ele vai. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. Como posso resistir ao seu amor? Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. Minha mão porei na sua, irei com ele. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Onde Ele vai. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde Ele vai. Terminou a celebração deste domingo e o Evangelho é bem preciso. Há que nos arrependermos. Os nossos erros são constantes na nossa vida. Vamos sempre a tempo, mas sim, mudar a direção e nos convertermos a Deus. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador.